Olá, meus caros alunos. Eu me chamo Marcelo Bessa, sou delegado de Polícia Federal, também sou professor de algumas matérias na área jurídica, dentre elas a matéria de Direito Administrativo. E nessa condição de professor de Direito Administrativo, eu venho aqui trazer para vocês a conhecimento, nessa aula de hoje, a respeito de dois entendimentos do STJ que foram aí veiculados através dos informativos 649 e 651. Informativos esses, como eu falei, ambos do Superior Tribunal de Justiça. O que nós temos nesses informativos, portanto? O 649 vai trazer para a gente aí a súmula 633. Nessa súmula 633, o STJ ele diz que é possível a aplicação, por analogia integrativa, do prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei do Processo Administrativo Federal para estados e municípios que não tiverem leis sobre o tema. O informativo 651 do STJ tem aí uma importante mudança de entendimento a respeito, no âmbito do processo administrativo disciplinar, a respeito do prazo prescricional da infração administrativa, quando essa infração administrativa também for prevista como crime na lei penal. Então, como é mudança de entendimento, e são ambos os informativos e ambas as decisões que estamos abordando aqui se tratam de assuntos bastante recentes, de jurisprudência muito recente do STJ, fiquem atentos então na prova de concurso público, porque é muito provável que você venha a encontrar esses assuntos em eventuais provas de direito administrativo que venham realizar no âmbito dos concursos públicos que vierem enfrentar pela frente das carreiras jurídicas, ok? Portanto, vamos começar então com o informativo 649, que trouxe aí a súmula 633 do STJ, e só recapitulando, relendo aqui a tese que foi firmada nessa súmula, o verbete da súmula, portanto, temos que é possível a aplicação por analogia integrativa do prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei do Processo Administrativo Federal para os estados e municípios que não tiverem leis sobre o tema. Então vamos lá. Essa súmula trata especificamente do assunto autotutela. O assunto autotutela é um assunto vezeiro em prova de concurso público. Você vai encontrar demasiadamente em todas as provas praticamente de direito administrativo. É muito raro você não encontrar algum assunto que seja referente à autotutela. E o que vem a ser a autotutela em se tratando do direito administrativo? A autotutela no direito administrativo ela vem dizer que a administração pública ela pode rever os seus próprios atos quando são eivados de vício, ou revogar, né, anular esses atos que são eivados de vício, ou revogar aqueles que sejam inconvenientes ou inoportunos. Só recapitulando esse assunto autotutela, a gente fala de anulação de atos viciados, de atos, portanto, ilegais, e a gente fala de revogação de atos válidos, porém, que não são mais oportunos ou convenientes para a administração pública. A administração pública, ela, desta forma, pode revogar esses atos ali sem que haja qualquer prejuízo dos anteriormente praticados. Portanto, a anulação gera efeitos ex tunc, ou seja, desde a origem, e a revogação vai gerar efeitos ex nunc, dali para frente. As provas gostam muito de cobrar a questão de quem pode anular e quem pode revogar. A administração pública ela pode anular atos legais e pode revogar aqueles tidos por inoportunos ou inconvenientes, ok? Judiciário, no exercício da sua função típica, jurisdicional, ele só pode anular aqueles atos ilegais. Ele não pode se imiscuir, se incursionar em assuntos que são da administração pública, do mérito administrativo, para revogar atos que são da administração pública. Observemos, portanto, que o Poder Judiciário, de forma atípica, ele exerce a sua função administrativa, ele contrata servidores, ele faz licitações para contratar produtos, serviços, faz concursos públicos, portanto ele exerce uma função administrativa na sua gestão interna. E ele, nessa condição, sim, tem todas as prerrogativas e restrições que são impostas à administração pública de uma maneira geral. Então sabemos já que a administração pública não é algo inerente ao poder executivo. Os outros poderes também, ainda que de forma não primordial, não precípua, exercem a função administrativa e a eles se aplicam também essas regras. Então, sabendo já que é autotutela, nós temos até uma súmula muito conhecida e muito cobrada em provas de concurso público, que é a súmula 473 do STF. Olha o verbete da súmula aqui, ó.
A administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Ok. E aí vejamos. Aqui nós estamos falando do prazo decadencial de 5 anos, que é o prazo que a administração pública tem para anular os atos administrativos que forem considerados ilegais no exercício da sua autotutela. Esse prazo ele é previsto na Lei 9.784 de 99. Essa é a lei do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ok? Aplica-se, portanto, aos entes da administração pública direta e indireta federal, seja no executivo, no legislativo e no poder judiciário. Ok? Estados e municípios observam que legislação referente a esses prazos, ou ao processo administrativo, ao exercício da sua autotutela, enfim, a sua atividade administrativa de estado, do município, ela se rege por que norma? Depende, cada estado tem autonomia política para elaborar, né, no uso do seu poder de autonormatização, na sua autonomia política, tanto o ente estado como o ente município podem editar suas próprias normas referentes ao processo administrativo, totalmente desvinculadas e sem nenhuma adstrição ou restrição ao que está previsto na Lei 9784 de 99, que foi feita, como já dissemos e repito, para o processo administrativo em âmbito federal, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo e seja no Poder Judiciário. Perfeito. O que vem nos trazer essa súmula aqui, portanto? Ela vem dizer que esse prazo de 5 anos que nós temos para a anulação dos atos administrativos pela administração pública no exercício da sua autotutela tem que respeitar eventuais direitos adquiridos por terceiros interessados, pelos destinatários daquela norma que está sendo anulada. Então pode ser que daquela norma decorreram direitos para determinadas pessoas, determinados administrados, que serão prejudicados por essa anulação. E aí esse prazo é decadencial de 5 anos e ele é previsto ali no artigo 53, tá? 53 da nossa Lei 9.784 vem dizer que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Portanto, tem que haver a oportunidade de ampla defesa, de contraditório, conferida àquele eventual interessado que possa vir a ser prejudicado pela anulação desse ato administrativo. Esse prazo é um prazo de 5 anos. Esse prazo, em regra, ele é um prazo de 5 anos, tá? Que a administração pública pode anular esses atos considerados nulos, esses atos que foram ilegais. Isso vem nos trazer o artigo 54 dessa lei que estamos abordando. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então já percebemos aí que a má-fé vai permitir com que a administração pública não fique restrita a esses 5 anos de prazo decadencial. Ou seja, a qualquer tempo a administração pública vai poder anular esse ato administrativo que foi ilegal, mesmo ultrapassados esses 5 anos, se houver má-fé. Isso está no próprio texto ali, na parte final do artigo 54 da Lei 9.784 de 99. Mas existe uma hipótese jurisprudencial. O STF entende também que, além dessa hipótese da comprovada má-fé, existe a situação da inconstitucionalidade. Flagrante ou manifesta inconstitucionalidade seria uma segunda hipótese em que poderia haver, se houvesse uma afronta direta à Constituição Federal, é isso que fala o STF aqui, num julgado lá de 2014, em que ele diz, além da comprovada má-fé, a administração pública também pode anular os atos, mesmo que ultrapassados os 5 anos de prazo decadencial, se houver afronta direta à Constituição Federal. Perfeito, então? E aí o que nós temos aqui como conclusão a respeito dessa súmula 633 que nós estamos
abordando hoje aqui? Tá? O que nós temos a respeito dessa súmula? Ocorre que agora o STJ decide que em o Estado e município não tendo a regulamentação desse prazo decadencial, pode ser utilizada de forma integrativa, tá? Por analogia integrativa, esse prazo decadencial da Lei 9784/99, que, relembramos aqui, que foi feita para a administração pública em âmbito federal, mas que o Estado e município, que não tem legislação própria nesse particular a respeito desse prazo decadencial, vai poder utilizar, deve utilizar por analogia integrativa, esse prazo decadencial previsto na Lei 9784 de 99. Vejam, estados e municípios têm autonomia política, podem regulamentar a matéria de forma inclusive diversa. Existem estados da federação que na sua lei de processo administrativo tratam do prazo decadencial de 10 anos para anular os seus atos que sejam eivados aí de vícios. Então, pode o município ou o estado dispor de forma diversa. Mas se eles não dispuserem, se o estado for omisso na sua função de legislar a respeito do tema, ou se a sua legislação foi lacônica, houve ali uma abertura em que não houve a regulamentação do assunto, pode-se utilizar supletivamente da Lei Federal 9784 de 99. Então esse é o conteúdo da súmula 633. Fechando aqui, a gente lê novamente, é possível a aplicação por analogia integrativa do prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei do Processo Administrativo Federal para os estados e municípios que não tiverem leis sobre o tema. Ok? Então falamos sobre o informativo 649 do STJ, falamos especificamente a respeito da súmula 633, também do Tribunal da Cidadania, que é o STJ. Perfeito? Passamos à segunda súmula então. Vamos lá. Passamos à segunda súmula que está... Não é uma súmula, desculpem. É um entendimento, uma tese fixada pelo STJ no informativo 651. No informativo 651, que trata também de processo administrativo, dessa feita um processo administrativo disciplinar. Processo administrativo disciplinar. A decisão, a tese fixada foi a seguinte: se a infração disciplinar for, em tese, também crime, o prazo prescricional do processo administrativo será aquele que for previsto no artigo 109 do Código Penal, esteja ou não este fato sendo apurado na esfera penal. Então houve aqui uma mudança de entendimento. Atenção, atenção. Houve uma mudança de entendimento. Atualiza o informativo 502 do STJ. O informativo 502 do STJ trazia uma posição do STJ na qual ele entendia que essa infração disciplinar, que também for prevista em tese ali também como crime, para que se utilizasse o prazo prescricional do crime, deveria ter a instauração de inquérito policial ou iniciada a ação penal para apuração daquele fato delituoso que também, a par de ser crime, era infração administrativa disciplinar. Mudança de entendimento. Agora, a súmula aqui, a tese fixada, não súmula, ela está nos trazendo aqui a informação de que, independentemente de qualquer outra providência, se o fato não estiver sendo apurado na esfera penal, independentemente disso, a administração pública, num processo administrativo que está apurando aquela conduta do funcionário que é crime e é também transgressão disciplinar, ao menos em tese, vai se valer desse prazo prescricional do Código Penal. Então vamos falar aqui rapidamente aqui. Vamos dar um exemplo. Nós temos um determinado servidor público, vamos imaginar um exemplo aqui de um servidor público que cometeu um crime de peculato. Está previsto lá no artigo 312 do Código Penal, ele se apropriou de coisa que ele tinha posse à detenção em razão do cargo. Okay? Nós sabemos que a responsabilização ela pode advir na esfera penal, administrativa e civil. Então esse Joãozinho aí, que era o funcionário que praticou o crime de peculato, digamos que ele praticou essa conduta ao mesmo tempo que ela é passível de sanção penal, ela também o é no âmbito administrativo e também no âmbito civil. No âmbito civil, ele pode responder por uma ação de improbidade administrativa, inclusive. Pode ser meramente, se o fato não foi improbidade, mas causou um dano à administração pública, ele pode ser demandado numa ação de reparação daquele dano.
Perfeito? Então, essa é a responsabilidade civil. Ele também pode ser responsabilizado administrativamente, porque praticou uma transgressão disciplinar. Então, nesse caso, digamos que ele está passível ali de ser submetido a uma punição disciplinar de demissão por conta dessa transgressão disciplinar em que ele se apropriou de coisa da administração pública ou que estava sob a custódia da administração pública e ele tinha guarda ou a detenção dessa coisa. Ou desviou em proveito próprio, como diz ali o tipo penal do artigo 312 do crime de peculato, perfeito? E ele pode ser punido também no âmbito criminal. Então falamos, é um crime de peculato. Então, ao mesmo tempo que é previsto em tese como crime de peculato, esse mesmo fato também é uma transgressão disciplinar que vai sujeitá-lo a um processo administrativo. A questão é que a regra é a prescritibilidade. Seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal, no âmbito administrativo, a regra é que o direito ele prescreve. Existe um tempo razoável para que o direito seja exercido sob pena de perda desse direito. Tá? É o que no direito existe aquele brocardo latino, dormientibus non succurri ius. O direito não socorre aos que dormem. Não pode ficar havendo essa possibilidade de se exercer a pretensão, que é isso que faz a prescrição, ela extingue a pretensão. Não há possibilidade de se ficar à mercê de alguém ajuizar uma ação ou de demandar o réu ali para obter uma satisfação de um determinado direito ad eterno, eternamente, perpetuamente. Então uma hora isso tem que cessar. O que dirá em se tratando no direito de punir do Estado? No âmbito criminal ou no âmbito administrativo, esse direito de punir, esse ius puniendi, ele tem que ser exercido em momento oportuno. Esse exercício em momento oportuno, por um lado, ele visa a prescrição desse direito de punir, ou direito de ação, no caso da ação administrativa disciplinar, visa punir a ineficiência do Estado. Por um lado, o Estado tem que ser eficiente, tem que promover a responsabilização criminal ou administrativa em tempo oportuno, como por outro lado é uma garantia do cidadão, uma garantia do servidor público no âmbito administrativo, de não ficar ali com a espada de Damocles sobre sua cabeça durante toda a eternidade esperando a máquina estatal na persecução penal, na persecução administrativa, responsabilizá-lo. Então uma hora esse direito vai prescrever. E o que nós temos aqui? A prescrição para, deixando de lado o aspecto penal por enquanto, voltamos aqui para o processo administrativo disciplinar e voltemos ao caso do nosso amigo servidor público Joãozinho, que cometeu em tese o crime de peculato e que também cometeu uma determinada transgressão disciplinar. A ação disciplinar ela tem um prazo prescricional previsto no artigo 142 da Lei 8.112. Tá? A Lei 8.112 de 90 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Então lá existe um prazo prescricional para que seja exercida a ação disciplinar, para a apuração daquela transgressão disciplinar e, ao final, a devida imposição da penalidade cabível, se for o caso. E ela vai trazer 3 prazos. Olha aqui, vamos gravar aqui direitinho. 5 anos, 2 anos, 180 dias. 5 anos para demissão, infrações disciplinares punidas com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, e destituição de cargo em comissão. Então 5 anos, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 2 anos com relação à suspensão. 2 anos é o prazo prescricional quanto à suspensão. E por último, 180 dias para aquelas infrações disciplinares, transgressões disciplinares punidas com advertência. E aí o parágrafo 2º do artigo 142 nos vai trazer aqui uma informação que é importante para a interpretação desse julgado que estamos analisando, que é a informação de que os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. É exatamente esse assunto que nós estamos falando aqui no que diz respeito ao servidor Joãozinho, que praticou um fato em tese previsto, capitulado como crime de peculato. E aí, ao mesmo tempo, ele está sujeito a uma punição disciplinar e o Estado vai ali instaurar contra ele um processo administrativo disciplinar. Qual é o prazo, então, para a instauração desse processo disciplinar? Que ele começa a correr, o marco inicial, o termo inicial desse prazo é a data em que o fato se tornou conhecido. E existe um julgado do STJ aí na súmula 635 que trata desse tema, muito recente, súmula 635,
a respeito desse tema relativo ao momento, ao marco inicial dessa contagem do prazo. É o prazo, é a data em que o fato se tornou conhecido pela administração pública. Mas não é se tornou conhecido da administração pública porque foi protocolizado na portaria. Foi porque chegou a conhecimento da autoridade competente para a instauração do procedimento devido, que pode ser uma sindicância de natureza acusatória, que permite uma defesa contraditória, ou um processo administrativo disciplinar. Então só essa pessoa que tomou conhecimento, essa autoridade competente para apurar os fatos, é que vai estabelecer o prazo inicial, o marco inicial, o dies a quo do prazo prescricional da ação disciplinar. Então vamos lá. Então falamos que quando o fato é igualmente previsto como crime, ele vai observar o prazo prescricional do crime. E onde estão os prazos prescricionais previstos para o crime? Lá no artigo 109 do nosso Código Penal, do nosso querido Código Penal. Eu sou penalista, então especializado em ciências criminais, então tem lá minha paixão pelo direito penal. 109 do Código Penal vai trazer ali os prazos prescricionais previstos para os crimes com base na pena em abstrato, com base na pena máxima em abstrato. Lá vão estar no artigo 109 do Código Penal. E aí, vamos ver o nosso caso concreto aqui. O artigo 312 do Código Penal, que trata do crime de peculato, tem uma previsão ali de pena de, vamos ver aqui, 2 a 12 anos. 2 a 12 anos de reclusão é a pena prevista para o crime de peculato, lá do artigo 312 do nosso Código Penal. E como é que eu sei aqui o prazo prescricional previsto para este crime? Eu vou lá no artigo 109, certo? Vou lá no artigo 109 e vou verificar que lá no inciso 2º do artigo 109, eu vou verificar que prescreve em 16 anos, prescreve prescreve o crime, a pena para o crime, prescreve o direito de ação penal, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Então, peculato, por ser pena prevista de 12 anos, pena máxima prevista em abstrato para o crime de peculato, eu tenho que a prescrição para o crime de peculato, com base na pena em abstrato, ocorre em 16 anos. Portanto, este é o prazo prescricional para o crime de peculato, este também será o prazo prescricional para o exercício do direito de ação disciplinar para a apuração da transgressão disciplinar cometida pelo Joãozinho, que cometeu ali uma transgressão disciplinar, e ao mesmo tempo essa transgressão disciplinar é o crime em tese de peculato. É isso que a decisão, a tese fixada pelo STJ vem nos trazer. E mais, o que ela vem nos trazer mais? Que, independentemente da apuração dessa infração penal, independentemente de ter sido instaurado um inquérito policial, independentemente de ter iniciado uma ação penal, a administração pública pode adotar, deve adotar este prazo prescricional previsto para o crime. É isso que vem nos trazer a decisão que estamos analisando aqui no informativo 649. Então, repetindo, vamos lá então. Se a infração disciplinar for praticada, em tese, também crime, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto na legislação penal, independentemente de qualquer outra exigência. Nós temos aí uma questão de razoabilidade, de proporcionalidade, de independência entre as instâncias penal e administrativa. A administração pública não pode ficar na pendência de instauração de inquérito ou na pendência de instauração de ação penal para levar em conta a apuração da infração disciplinar com base no prazo prescricional previsto para o crime. Então são esses aqui os informativos que eu gostaria de trazer para vocês, importantíssimos, recentíssimos, recém-saídos do forno, digamos assim, do Superior Tribunal de Justiça e que, portanto, muito prováveis de transitarem pelas provas de concurso público do porvir. Essas que estão aí na iminência de serem elaboradas nos próximos 3, 4, 5 meses, é muito provável que a prova de direito administrativo venha trazer para vocês essas decisões, do informativo, só recapitulando aqui, a do informativo 604
49 do STJ, que trouxe a súmula 633, súmula 633 do STJ, que disse que é possível a aplicação por analogia integrativa do prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei do Processo Administrativo Federal para estados e municípios que não tiverem leis sobre o tema. E o informativo 651 do STJ, que trata do processo administrativo disciplinar, e aqui um entendimento, a tese fixada, inclusive como uma mudança de entendimento do STJ, o entendimento anterior, vem dizer que se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, o prazo prescricional do processo administrativo será aquele que for previsto no artigo 109 do Código Penal, esteja ou não este fato sendo apurado na esfera penal. Esteja ou não apurado. Então essa foi a mudança de entendimento. Antigamente vinculava-se a esfera administrativa à instância penal, de modo que só poderia a administração pública se valer do prazo prescricional previsto para o crime, caso este fato já estivesse sendo objeto de apuração em algum inquérito policial ou processo penal, numa ação penal. Agora não mais. Agora não mais. A administração pública, o fato previsto como transgressão também é previsto como crime, a administração pública pode, independentemente de qualquer outra providência, adotar o prazo prescricional previsto lá para o crime, com base na pena máxima em abstrato, ali nas hipóteses do artigo 109 do Código Penal. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fico à disposição de todos. O assunto aqui é recente, como nós falamos, foi abordado da forma que era devida, não tem outros recursos aqui mais sofisticados, tecnológicos, para poder fazer a exposição do texto para que vocês leiam e acompanhem, para não ficar eu lendo aqui, vocês sem visualizar, né, o texto da súmula, o texto do artigo que está sendo mencionado, mas estamos aqui trazendo o assunto da forma que nos foi possível trazer. Tá bom? De modo que eu acho que o assunto foi abordado da maneira que deveria, com a profundidade que deveria, feitas as considerações importantes sobre o tema, inclusive alertando-os de que esses assuntos são bastante prováveis de aparecer na sua prova de direito administrativo, nas carreiras jurídicas que você vier a militar, a perquirir nas suas provas de concurso público. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção.